HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, em 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1922. Escola Padre Éfrem, episódio 6. Professor entrevistado Renato Rufino da Costa. Sumário. 1. Vídeo inicial. 2. Álbum de fotografias Escola Padre Éfrem. 3. Entrevista com o professor Renato Rufino da Costa. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul do Brasil para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do planetinha. Estamos aqui com mais um vídeo, o episódio número 6 da Escola Padre Éfrem, da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Teremos como entrevistado o professor Renato Rufino da Costa, um professor que muito atuante, que trabalha há muitos anos, né, na rede pública estadual, atualmente trabalha na Escola Padre Éfrem. Mas iniciou, né, muito antes a sua carreira, né, trabalhou bastante na Escola Padre Pacífico. Então nós fomos colegas tanto na Escola Padre Pacífico como na Escola Padre Éfrem. O professor Renato Rufino, ele é um professor de língua portuguesa, língua inglesa e as respectivas literaturas, né? Ou seja, trabalha a literatura da língua portuguesa e também da língua inglesa. É muito interessante, né? A entrevista com o professor Renato está imperdível. São muitas questões dramáticas para a educação que são tratadas nesse vídeo. Por exemplo, o racismo existe na escola? A escola prisional recupera? A educação sexual na escola é possível? Onde deveria ser? Qual o melhor local para se ensinar? A remissão pela leitura, em se tratando da escola prisional. O que é a remissão pela leitura? A cada livro lido, 4 dias de remissão. Ele tem 1 mês para ler o livro, o detento, e ele é submetido a questionamento sobre o livro. Após ele ser questionado, né, ele passa uma resenha, passa limpo, né, a sua resenha em um formulário, que é encaminhado a um juiz para validação. Ou seja, a cada livro que ele lê e comprova que leu, né, após ser questionado e passar a resenha para um formulário, isso é encaminhado ao juiz e, se for validado, ele tem 4 dias a menos na sua pena, né, a cada livro lido. Muito interessante isso, porque instiga o detento a ler, a se instruir, a aprender novas coisas e a mudar a sua vida. Porque nós sabemos que a educação é essencial para mudar a vida das pessoas. A leitura, né? A leitura na escola, ler na escola. O professor Renato, ele atua também na escola prisional. Além de ele atuar na escola Padre Éfrem, ele também trabalha 20 horas na escola prisional, que fica no presídio aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então ele nos conta um pouco, né, como é o relacionamento dele como professor
com os alunos e conta aí até umas situações um tanto dramáticas, né? Como é difícil você encontrar alguém que foi seu aluno cumprindo pena em um presídio, né? É muito difícil. É muito triste para um professor, porque para o professor o bom é ver o seu aluno bem encaminhado, empregado, com uma família, né? Ou, enfim, vencendo desafios, né? E não cumprindo pena. Então, são temas muito dramáticos aí que o professor Renato, né, nós acabamos entrando, né, nessa seara e que são muito bem-vindos, porque nós precisamos esclarecer o que acontece na escola, o que vem acontecendo nas escolas públicas. Será que ninguém ensina nada na escola pública? Será que temas tão dramáticos não são questionados, né, na educação? Será que nós, professores de escola pública, não trabalhamos aquilo que devemos, né, trabalhar para ajudar a mudar o meio social? Será que a educação não intervém no meio social? Será? Será que esse desmantelamento da escola pública não é proposital? Será que é bom para o neoliberalismo as escolas serem tão atuantes e mexerem aqui com as questões, né, críticas do aluno? Fazer dele um aluno crítico? O professor nos fala aí, né, o seu métier é a língua portuguesa e a língua inglesa. Ele fala aí da leitura crítica, né? O quanto é importante para o aluno não só decifrar o ABC ou as letras, né, do alfabeto, mas sim entender o que está soletrando, né? Entender o que ele está lendo, ler o mundo, né? Na verdade, ele precisa ler o mundo e não somente os livros, né? Então, fiquem com essa entrevista que está fantástica. Nós vamos ceder o espaço do cafezinho dessa vez para a entrevista, que é um pouquinho longa, mas vale a pena cada segundo. Vale a pena cada segundo desse verdadeiro debate que é feito com o professor Renato Rufino da Costa, né? Então, não esqueça de ativar o sininho para as notificações, deixar o seu joinha, se inscrever em nosso canal. O nosso canal a cada dia aumenta seus inscritos, a cada dia aumenta suas visualizações e nós estamos muito contentes com todos vocês. E agradecemos a vocês por essa audiência. Muito obrigada a todos vocês. Álbum de fotografias Escola Padre Efrem. Janela de uma sala no andar superior do prédio mais antigo da Escola Padre Efrem, com vista belíssima para a Catedral de Pedra Moura e a Praça Daltro Filho. Fotografia de Isabel Carneiro de Almeida. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Então, é divina essa vista. Por muitos anos eu trabalhei lecionando com esta vista maravilhosa, que eu só conseguia observar em dias de prova, né? Enquanto os alunos suavam para resolver a prova de história, de geografia, ou filosofia, ou sociologia, enfim, foram várias disciplinas trabalhadas na área de ciências humanas. Muitas vezes eu conseguia contemplar, então, essa belíssima vista que eu quero imortalizá-la aqui no nosso vídeo da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Álbum de fotografias Escola Padre Efrem.
frente do prédio mais antigo, 1948. Fotografia de autor desconhecido, editado por Isabel Carneiro de Almeida. Acervo Escola Padre Efrem. Bom, então aqui foi cedida a nós, né, pela escola, algumas fotos antigas que a partir daqui aparecerão, mostrando aí, o ano é o 1948, né? E as professoras estão organizando a marcha, né? A gente percebe as professoras ali posicionando os alunos, uma professora vistoriando para ver se estava tudo ok, né? E a gente participou de muitas marchas, não aqui em Vacaria, como professora, assim, né? Inclusive na escola Padre Efrem, mas quando criança participei em Nova Petrópolis, né, que eu estudava no colégio interno, na escola Santa Joana Francisca, e marchávamos na cidade de Nova Petrópolis, quando eu tinha a idade desses alunos aqui, né, desde pequenininha, ali do primeiro ano ao quarto ano, eu marchei em Nova Petrópolis. Então essa foto aqui nos traz a lembrança da infância, né, de quando para nós era um acontecimento assim fantástico, né? Nós treinávamos muitos dias como marchar perfeitamente sincronizados os passos, né, de todos os colegas, né? A gente tinha que se guiar sempre pelo da frente, né? Pelo aluno que estivesse na frente, e aí todo mundo fazia igual, né? Era muito bonito, né? E a banda da escola, nossa, quem participava da banda da escola eram pessoas que gostavam de instrumentos musicais, né, especialmente o tambor, e era um momento muito especial da vida deles, né? E a nossa era um marchar, né? Cada um tinha que fazer a sua parte para ficar bonito, né? A gente percebe ali na escada da escola uma menininha, né, que não está participando, juntamente com uma professora, né? E tem um outro gurizinho ali na calçada, observando, que também não está participando. Me aconteceu isso uma vez, eu não pude participar lá em Linha Joaneta, quando resolveram até inclusive marchar na própria vila, né, Vila Joaneta, e eu não consegui participar porque, infelizmente, eu fui fechar uma janela, e essa janela era de vidro, né, daqueles vidros que a gente empurra para cima e para fechar puxa para baixo. E esse vidro acabou caindo em cima do meu pulso, né? Machucou o meu pulso, eu estava com a mão enfaixada e não pude participar da marcha. Então, eu vejo esses aluninhos ali, provavelmente estavam com algum probleminha que não podiam participar. E a gente fica, né, naquele tempo era um acontecimento muito importante para as crianças, né? Era um ato de patriotismo, né? E era muito importante. E para o imaginário da criança é triste não poder participar. Era triste não poder participar. Hoje tudo isso mudou, né? Mas enfim, a gente percebe aí na foto, após o Padre Efrem, uma casa bem antiga, um casarão, né? Bem antigo, de madeira. Então, esse é o cenário dos Campos de Cima da Serra, aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, né? É o cenário de 1948. Percebam que a rua já está calçada ali, né? É muito avançado isso para a época, em 1948, uma rua já calçada à frente da escola, né? É muito interessante analisar o cenário através das fotografias antigas, né? Então, é um documento realmente histórico, muito bonito. Álbum de fotografias Escola Padre Efrem, fundos do prédio mais antigo, 1948. Fotografia de autor desconhecido, editado por Isabel Carneiro de Almeida. Acervo Escola Padre Efrem. Então, essa foto foi gentilmente cedida pela Escola Padre Efrem, de seu acervo,
e nós editamos para que pudéssemos definir melhor, né, a fotografia, já que é bastante antiga. Então, aí mostro os fundos da Escola Padre Éfrem. Acredito que seja o mesmo dia da marcha. Nós mostramos antes na frente do Padre Éfrem, os alunos se preparando para a marcha, e acredito que isso que está acontecendo aqui é quando as crianças chegaram na escola e começaram a ser organizadas, instruídas para a marcha, né? Percebam que os personagens ali, professores, dá para observar que eles estão vestidos da mesma forma que da fotografia da frente do Éfrem, os alunos também. E então a gente percebe aí assim, a precariedade, que naquele tempo a gente percebe que não é calçado o pátio do Éfrem, né? Atualmente tem calçadas, né? Eu não sei a partir de que ano ali que eles calçaram, mas aqui é um pátio com terra batida, aquelas colunas de chão de terra batida. A gente viu um professor super terno, que até um identificar, né? Talvez seja, né, nessa foto, José Fernandes de Oliveira. E que 1948, a gente até pode verificar depois ali a data, né? Ele chegou a ser diretor da escola, mas claro, muito interessante essa foto, muito interessante. Natal 2021, eu me aposentei em outubro de 2021, né? E já estava então aqui em Vacaria, morando, e assistir a cantata, né? Que é muito famosa, e já é uma tradição na escola fazer a cantata dos alunos de ensino fundamental, séries iniciais. Os alunos são expostos nas janelas, né, da escola, e eles cantam, né, canções natalinas para a população que os assiste. Atrás das crianças vão se tem professores e funcionários, né, auxiliando eles na suas crianças. Isso eu até já fiz esse papel, cada professor, funcionário, é distribuída, né, ajudando essas crianças e cuidando com a segurança delas. É um trabalho imenso fazer essa cantata, viu? Não pense que é simples. E fica muito lindo. É de ver. Podemos perceber aí, nessa fotografia frontal da Escola Padre Éfrem, o seu lema, né? O amor, o trabalho, é um dia essa frase, né? E é assim, o orgulho de trabalhar nessa escola, de colaborar um pouquinho que seja para a nossa educação aqui
lindíssima, em Vacaria, com muitas árvores, muito bonito, tá? Então, ficou registrado aí, né, a escola Padre F, vista da Praça Valdo Filho, um dia ensolarado, e aparecem as árvores dessa praça, que é lindíssima. Sujeitos da história. Nosso entrevistado, Renato Rufino da Costa, habilitado em língua portuguesa e inglesa e suas respectivas literaturas. Atua há 26 anos, adepto da pedagogia construtivista e inclusiva de Paulo Freire. Iniciou na Escola Estadual Bernardina Padilha, após na Escola Padre Pacífico, onde trabalhou por mais tempo. Também trabalhou em Bom Jesus e muitos Capões. Atualmente trabalha na Escola Padre F. Renato Rufino da Costa, professor. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Estamos aqui para entrevistar o professor Renato Rufino da Costa, que foi e é ainda professor há muitos anos da rede pública estadual. Estamos aqui na Escola Padre F para mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Professor, pode se identificar. Bom, como a colega aqui falou, meu nome é Renato Rufino da Costa. Eu sou professor com muito orgulho. Eu gosto de dizer essa palavra, orgulho, porque desde criança as minhas brincadeiras tinham alguma coisa a ver com a sala de aula. Então, quando eu recebi os presentes ali de aniversário, de Natal, de fim de ano, sempre tinha um quadro negro, um livro, um caderno, uma caneta, era mais ou menos por aí. E estudei praticamente metade da parte da minha vida em escola pública, muito orgulho também. Estudei, fiz o meu início de tudo, foi aqui na Escola Padre F, que na época era Grupo Escolar Padre F. Depois fui para o Irmão Getúlio, que hoje é Irmão Getúlio, mas na época era polivalente. Depois passou a se chamar Escola Diária de Vacaria, depois Ginásio Estadual de Vacaria e hoje é Irmão Getúlio. Aí dei a volta lá por cima, fui para a Escola Professor José Fernandes de Oliveira, fiz o meu ensino médio lá e depois, com muita alegria, prestei o vestibular para FALEF, português e inglês. A última turma que teve inglês, que era o nosso saudoso professor Slaviero. Muitos professores, tive muitos ótimos professores que ajudou a ser o que eu sou hoje. Professor Slaviero, professora Norma Preto, professora Marina, professora Wanda, professor Nelson, professor Lauro. Então essa era uma equipe de primeira. Então, a sua área de atuação é língua portuguesa e língua inglesa? Língua portuguesa e língua inglesa. Português e inglês. E as respectivas literaturas. É assim que saía na carteirinha. Depois aí eu fui fazer uma especialização, daí lato sensu. Fiz um em gestão escolar, que foi ali por Getúlio Vargas, e depois eu fiz orientação educacional e supervisão escolar também. Onde o senhor trabalhou, quais escolas e como o senhor atuava? Qual era o seu método, assim? O que o senhor acha? O método eu não abro mão, que eu sempre tive li muito, assim, uma boa influência do Paulo Freire, construtivismo. O construtivismo de Paulo Freire, até porque ele é um dos pais, né, do construtivismo. Então eu sempre aproveitei tudo do aluno, procurei investigar tudo, assim, investigar é boa, né, o termo. Procurar conhecer mais o aluno, da onde que ele vem, da onde que ele estudou, e eu me dei muito bem com essa pegada aí, vamos dizer assim. Então eu trabalhei na Escola Bernardina, muito boa escola, aprendi muito naquela escola.
trabalhei na Escola Padre Pacífico e trabalho atualmente aqui na Escola Padre F. Eu sou orientador educacional e tenho uma turma aqui de ensino fundamental, anos finais, no 7º ano, português. E assim, qual a escola que o senhor ficou mais tempo? Mais tempo eu fiquei foi na Escola Padre Pacífico. Quando eu vim de Muitos Capões, que eu trabalhei lá também. Trabalhei em Bom Jesus também. É bom a gente puxar, né, essas escolas que a gente trabalhou. Então foi um aprendizado para mim muito bom, muito forte. E eu me encontrei com esses alunos, com essa clientela. Não vou dizer para ti que nunca tive problemas, porque de repente a forma de eu trabalhar com os alunos, eu não vinha simplesmente transmitir conhecimentos, entre aspas. Eu ajudava o aluno a construir um aprendizado para a vida. Então o senhor poderia dizer qual a importância da sua disciplina e da sua área para a educação? Olha, a importância é muito grande, tanto é que eu tenho português e inglês, mas eu foquei mais no português, porque eu acho a importância da língua portuguesa e procuro passar nos alunos isso primeiro, para eles terem o respeito, para eles terem o gosto pela língua portuguesa, porque hoje é inadmissível, né, você encontrar uma pessoa que passou pelas suas mãos falar fumo, viemos e voltemos. É inadmissível isso aí. Mas ainda tem, né? Ainda tem, exatamente. E outra coisa, uma coisa que eu tenho notado que está prejudicando muito a tecnologia é a escrita, né? O que tu acha sobre isso? A escrita muito... E depois a questão do computador, do celular, então eles virou praticamente um vício, né? Cá entre nós. Virou. Então, para produzir um texto é complicado, tudo meio abreviado, aquela coisa, e aí tu fica perguntando, mas o que é isso? O que significa isso? Por isso que o maior desafio meu ainda foi pegar um 7º ano. Comparando com um 7º de 10 anos, de 15 anos para trás, porque faz 26 anos que eu atuo no magistério, então você percebe a diferença. Eu digo, mas como é que aquele 7º o desafio acho que agora é maior, né? Exatamente. Como é que aquele 7º que eu tinha lá na Escola Bernardina não tinha esse perfil? Claro que cada ano, cada época, cada realidade é diferente, mas é gritante, né? A questão do texto, a produção textual. A gente observa até na aula de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, porque depende muito da língua portuguesa. Depende muito da portuguesa. Da interpretação de texto, né? O conversar, que é o que escrever. todo mundo fala, a dificuldade das pessoas interpretar texto. Exatamente. Né? O argumentar, então, né? Imagina, colocar no papel. Qual é o perfil que tu acha que um profissional da tua área hoje precisaria ter? Primeira coisa, tem que gostar. Começa por aí a conversa. Sim. Porque quando tu chega num certo ponto da tua vida e tu encontra companheiros de trabalho que dizem assim, se eu pudesse escolher uma outra profissão, pode ter certeza que eu jamais seria professor, ou jamais seria professora. Eu acho o fim da picada. É muito triste, Não, né? porque daí tu olha para a pessoa e diz, mas todo esse tempo tu levou, coitados de quem? Dos alunos. Dos alunos, Dos claro. alunos que sofrem. Então, primeira coisa, tu tem que ter o gosto. O respeito, que você tem o gosto, você tem o respeito. E você vai atrás. E você tem que ter vontade para isso. E tem que ter vontade para isso. Não basta chegar e dizer, eu tenho meu título, eu sou titulado, eu posso trabalhar português, tá? Mas tem experiência? Já trabalhou? Não, nunca trabalhei. Como hoje em dia acontece, né? Que devido à necessidade, essas pessoas entram direto para o magistério. Eu, graças a Deus, sou do tempo do estágio probatório. O que estágio eram é muito 3 anos. importante, né? Muito importante. Se o médico tem que estagiar aí no mínimo 1 ano, acho que até mais, psicólogo são 2 anos, né? Imagina o professor. O professor, exatamente. E hoje então, a gente sabe, né? Não é novidade para ninguém, estão entrando direto, face às necessidades da rede pública, né? E tu acha que esse profissional que está vindo, ele está vindo mais da faculdade à distância ou da presencial? Como é que tu vê assim esse profissional? Nada contra a faculdade à distância, mas muita gente está vindo da faculdade à distância, sem experiência nenhuma com o ser humano, com a pessoa, aquele contato com o aluno.
Então, isso aí também pesa muito, né? Vão aprender na prática, com certeza, mas já o caminho é mais longo, né? Quais, Renato, os desafios que você enfrentou na sala de aula, na escola em geral, e se você sofreu preconceito na sala de aula e na escola dos colegas? Olha, na sala de aula, se eu te disser que eu sofri preconceito, eu estaria mentindo. Porque, claro, que logo quando eu entrei, que você entrava num espaço, numa sala de aula, tinha aquele, vamos dizer assim, aquele choque, que aquelas turmas numerosas e de repente... Mas eu, graças a Deus, uma pessoa assim muito... Mas tu disse que o choque seria por você ser preto? O choque dos alunos, também, quem sabe, por que não? Era difícil você encontrar uma pessoa de cor, entrar para dar aula. Que chegasse ao nível que eu cheguei. Eu fui longe. Claro. Estou indo longe, porque eu estou sempre me preparando, sempre correndo atrás. E daí tu chegava assim, tinha aquela... Opa. E quando você chegava na instituição também, pegava aquelas turmas que outros professores não conseguiam dar conta, ou aquelas turmas numerosas, difíceis, ou quando juntavam todos aqueles alunos repetentes que ninguém queria pegar, que tem aqueles critérios, né? Ah, o mais antigo escolhe a turma, e ia sobrando, e diz, ah, chegou o professor Renato, entrega para ele aquela turma lá que eu acho que ele vai conseguir. E eu dava a volta por cima, dou ainda, né? E conseguia passar o meu recado. E é bem difícil, né? Muito difícil. Bem difícil. Muito complicado. Dizer que não tinha preconceito, estou mentindo. Sempre teve. E ainda tem. É que a gente se impõe e manda a resposta por onde? Através do teu trabalho que você faz. Claro. Então, o teu contentamento vai aparecer aonde? Quando vem um aluno te cumprimentar na rua, quando um aluno está num caixa de um mercado, quando um aluno está numa fila de um banco, diz, ah, o senhor não é o professor Renato? Eu digo, que bom que tu está me reconhecendo ainda. Eu sempre brinco, porque quando não reconhecem a gente, aí a coisa está complicada, né? Então reconhece, diz, ó, esse aqui foi meu professor, foi um dos meus melhores professores. Esse professor me ensinou a fazer uma redação. Esse professor aqui me ensinou a argumentar alguma questão e a debater de igual para igual com outras pessoas. Então aí está a minha satisfação. Antes de eu fazer uma outra pergunta em relação a esse preconceito racial que a gente tem que combater, eu vou te perguntar assim, a importância da redação, né? Porque nós pretendemos que eles cheguem ao vestibular e ultrapassem, né? Exatamente. Qual o desafio? Exatamente. Então essa até foi bom você me fazer esse questionamento, porque há uma frente, vamos dizer assim, que chega e diz assim, ah, mas não precisa, nós não estamos preparando para o vestibular, estamos preparando para a vida. Estamos preparando para o vestibular, sim. Não só específico para o vestibular. Mas por quê? Por que um aluno de uma escola pública, por que um aluno de uma escola de periferia, eu até nem gosto muito de usar esse termo periferia, mas eu ainda não encontrei um sinônimo aqui para nós, para Vacaria. Eu até questiono com as colegas, eu digo, mas periferia é Rio de Janeiro. Uma escola de bairro? Tá, mas o que você está querendo relacionar ao bairro? Porque temos vários bairros. Até porque no Padre eles vêm de vários bairros, exatamente. Né? Então, fisicamente, né? Na prática, de vários bairros, exatamente. Não é as pessoas então, do centro. Não é o prédio, não é a escola que é de periferia. De repente, as pessoas que vêm de lugares distantes, de realidades diferentes, e vêm desembocar aqui na escola. Foi muito boa essa tua colocação do Padre F. Então, eu falo porque sempre usava... Sempre foi variado. Não, e usava aquela questão, né? Ah, a escola, vou falar a escola muito querida, que eu gosto muito dessa escola. Aprendi muito na escola Bernardina. Ah, é uma escola de periferia. Não, mas periferia por quê? Mas ela é de muita qualidade. Muita qualidade. Tem um curso maravilhoso, um curso técnico de eletromecânica, gente. Então, tem pessoas que às vezes deixam de prestigiar a escola do seu bairro, onde pessoas aqui do centro vão estudar lá por causa do curso. Ah, meu sonho é trabalhar
num instituto, por exemplo, maravilhoso instituto, que bom que temos também esse veio, né, esse braço aqui em Vacaria, mas as pessoas ainda preferem aquela máxima, né, santo de casa não faz milagre, então vamos procurar fora. Mas muitos apaixonados por carro, por mecânica, né? Que daí não interessa nem a classe social. Muitas vezes é de uma classe social mais acima, aí, por ter mais dinheiro, digamos. Sim. Mas que eles se encantam e vão pro Bernardino, porque só tem esse. E muito bem. Graças a Deus, essas escolas que eu passei, deixei coisas boas. Nós vamos conseguir entrevistar o professor que instalou tudo lá, que começou esse curso, né? Mas vai ser bem interessante. Fantástico. E aqui para o Padre F, que eu trabalho atualmente, meu sonho era estudar aqui. Eu sempre dizia, trabalhar. Eu sempre dizia, um dia eu ainda vou vir trabalhar aqui. E você sabe que sempre quando eu uso essa expressão, dá certo. Quando eu fui para o Padre Pacífico... Porque tu quer mesmo, porque eu quero, eu não sei. É bom deixar essa mensagem. Isso, eu não sei que fenômeno é esse. Eu passava na escola Padre Pacífico, por exemplo, eu olhava e dizia, ainda vou vir dar aula aqui. Que bom, né? Fui dar aula lá. Digo, meu sonho, ainda vou vir trabalhar nessa escola que eu trabalhei, que eu estudei. E nós fomos colegas, né? Com principalmente na Pacífico, a gente foi colega, né? Até aproveito, eu aceitei participar disso aqui, porque foi partiu de você o convite. Muito obrigada. Eu não sou muito chegado às câmeras e tal, eu gosto mais da escrita, de colocar... Todo mundo foge, mas eu estou pegando cada um. Mas você conseguiu. Mas a outra pergunta que eu queria te fazer dentro do preconceito racial é o número de alunos. Você sempre via nas salas um maior número de alunos brancos ou pretos? Bom, você sabe que nós somos uma mistura maravilhosa de raças, graças a Deus. Mas escuro, vamos dizer assim. Eu não gosto muito de entrar nesse... na cor, né? Nesse lugar. Cor, raça, mas eram muito poucos. Mas a gente entra... Renato, a gente entra, eu quero esclarecer assim, porque para tu combater, tu tem que falar. Se tu não entrar, você vai mascarar, né? Eu, por exemplo, muito pouco tempo eu aprendi que não se fala negro, porque o negro é atribuído a tudo que é mal e o preto a tudo que é bom, porque o carro preto que o branco mais gosta, ele é preto. Ele é preto, né? Isso. E, por exemplo, o quadro negro, tem muita gente que tem assim, uma dificuldade para querer aprender, né? Então, o quadro negro é uma dificuldade. Tu vai passar lá os exercícios de matemática. Eu achava que tu era da área de matemática, agora descobri que é do português. Olha que diferença, né? Então, a gente menciona isso para poder quebrar o preconceito. Tu tem que ir lá no fundo. E discutir, exatamente. Tem que discutir. Então, não é assim para humilhar, né? não é querer humilhar ninguém. Não, é debater para poder combater. Exatamente, eu até entendo a tua colocação e é importante essa fala. Então, as crianças pretas, elas têm menos acesso à educação, tu diria? Acesso até teria, mas eu não sei o que acontece, eu não sei se é a questão da família, são políticas sociais, é complicado porque elas têm as condições, têm as estratégias, poderiam ir e aproveitar, como eu aproveitei, e de repente elas não procuram tanto assim. Elas vão até um certo ponto, ao 5º ano, 6º ano, digamos assim, aí do 7º, 8º, 9º, tu vai perdendo esses alunos. Sabe que eu tenho, inclusive, uma sobrinha que o pai dela era preto. E a família dele estudou bastante. Todos eles se formaram em universidade. Então, por causa disso, eu conheci muitos pretos com uma excelente educação como você. Foram adiante, né? Alguns advogados, tem até juízes, né? A gente quer deixar isso como incentivo para a criança preta se sentir à vontade para entrar para a escola, né? E a escola pública, nós deveríamos dizer que é mais direcionada a ela, porque o número maior de habitantes é preto no Brasil. Isso. Não é a categoria branca, né? Nós estamos falando aí estatísticas, né? Claro que o ser humano, ele não tem cor, ser humano são todos, né?
E a gente sabe que todos nós somos miscigenados, né? Muitas vezes a gente não sabe e tem um parente, ou preto, ou índio, ou de outra etnia, japonês, inglês, francês, não interessa, de outras etnias, né? Indiano, seja qual for, né? Então, o nosso povo ele tem que perder aquele preconceito de se achar por baixo, de se achar inferior, porque é miscigenado, porque é muito pelo contrário. Quanto mais a raça for pura, mais problema genético pode ter e mais doença pode ter. Acho que tu conhece isso aí, né? Isso, com certeza. Isso aí é biológica falando, biologicamente, geneticamente. Então, o miscigenado não é ruim ser miscigenado, é muito bom ser miscigenado, né? E ainda se for ver assim, a cultura rica, né, que é a cultura afro, né, descendente, é uma cultura fantástica. Bom, vamos seguir em frente. Conte algo engraçado que aconteceu no local de trabalho ou na sala de aula. É como eu disse ali no início, né? Eu sempre procurei pegar situações deles mesmo para eu poder trabalhar os meus conteúdos. Eu nunca parei, se é um fenômeno, vamos dizer assim, o mistério, o segredo da receita, talvez seja essa. Então, numa ocasião, eu tive uma aluna que ela disse assim: ai, professora, eu não vim na aula tal dia porque minha irmã foi operada. Eu digo, bom, o que houve? Porque a gente tem que ter esses momentos de ouvir os alunos. Claro. Né? E a gente sabe que tem colegas que dizem, agora não é hora, o conteúdo não é esse. É lá para setembro, para outubro. E esses professores também, eu fico em dúvida com esses profissionais assim. Daí não tem o perfil do Paulo Freire, né? Exatamente. Então daí, ela disse assim, mas ela se operou então do quê? Ela fez uma intervenção cirúrgica, né? Que seria, mas tudo bem. Era um 7º ano. Por isso que eu tenho essa tchanha com o 7º. Porque o 7º ano foi o ano que eu tive mais dificuldade quando eu fiz o meu fundamental, por incrível que pareça. Interessante registrar isso aí. Sim. Então daí ela disse assim, ela se operou da pênis. Eu digo, mas agora como é que eu vou fazer? Eu não posso pular isso aqui, não posso corrigir, dizer errado, não é pênis, é apêndice, é apendicite. Bom, pega o dicionário, por favor, vá lá na biblioteca, busca o dicionário. Coloquei as palavras, daí disse, procure aí pênis. É assim, pênis, tal. Escreve, tal. Daí procurou, leu, né? Substantivo, tá. Agora procure apêndice. Então. Foi bem didático, né? Então, a tua irmã, ela fez uma cirurgia da apêndice. Aí, porque daí eu ia entrar muito, né? Sim. Mas, então ela é hermafrodita, né? Aí eu peguei, daí comecei já a Garanto que a turma... uns assim sabiam mais ou menos o que era, outros já ficaram meio só se olhando, né? E a partir dali eu já aproveitei para trabalhar o quê? A acentuação gráfica. Separar a sílaba, apêndice, apendicite, proparoxítona, qual é a regrinha? Tu já levou para o outro lado. Eu já levei para o outro lado e aproveitei e já trabalhei um pouco, não toda, né? Sim. Da acentuação gráfica. Mas eu vou levar para um outro lado agora, que tu vai me ajudar, porque assim, surgiu toda uma questão que a escola tinha uma educação sexual, uma educação de gênero, e que nós estávamos invertendo todas as categorias de gêneros para as crianças, já lá nas crianças ainda falaram. Exato. Que tinha uma cartilha, eu nunca vi como professora e nem como supervisora de escola numa coordenadoria, eu nunca vi essa cartilha. 5 anos de coordenadoria e 18 de sala de aula. Eu nunca vi essa cartilha. Então, assim, tu viu que você usou uma maneira bem didática para ir bem por longe, mostrando para ela que, por ela ser menina, ela não teria aquela parte do corpo.
né? Exato. Então, e na escola, não sei, Renato, daí tu pode me dizer se na tua escola era diferente, mas a gente trabalhou em algumas, no EFRE e no Pacífico, são as mesmas. Eu me lembro que era um tabu para nós trabalhar a educação sexual. Então, o que que acontecia? Na reunião dos professores, quem vai trabalhar isso? No sentido de mostrar para eles o lado da saúde, né, da prevenção. Sempre era um transtorno. Não, a professora de biologia vai trabalhar, ou a de educação física, isso. não é? Bem assim mesmo. Então, assim, a gente tinha um medo, um pudor, até hoje eu acho que tem, né? Tem, ainda existe cuidado. Um pudor, né? Um cuidado, porque a gente não pode sair falando qualquer coisa para as crianças. Exatamente. Né? Então, pode falar para mim assim, ó, o que tu acha, educação sexual na escola? Tem alguma coisa a ver com esse discurso que foi por 4 anos aí, divulgado em todas as fake news possíveis? O que tu acha? Pode dizer para nós? Eu acho que ainda hoje tem esse, não vou dizer um perigo, mas tem esse cuidado muito, muito grande nessa questão. Então, o que acontece? Então, não, vamos chamar alguém da saúde. Também, né? Trazer um palestrante. Né? Então, vão transferindo. Deixa para o professor de biologia. O professor de ciências que fique com essa parte. Não, então vamos chamar alguém da saúde para vir falar. Então vamos chamar, mas como é que uma enfermeira vai vir conversar com os meninos? Então, vamos separar as meninas para cá, os meninos para lá. Vem um enfermeiro numa outra oportunidade conversar com os meninos. E aquele cuidado, aquela coisa que vai lá. Porque a gente sabe, né, que é uma coisa delicada, né? Delicada, com Gera certeza. até processo. Com certeza. E eles sabem, se a gente for, né? Hoje, com o uso aí das tecnologias, né? Eles dão... Se for ver, sabem mais que a gente. Se for analisar, sabem mais do que a gente. Até eles mesmos poderiam. Talvez com outros nomes, não um nome científico. Claro. Mas hoje, quando tu liga uma televisão, que tem um beijo gay, o que era aquela novela das Terra e Paixão, né? Então, que é possível, já está sendo discutido, né? E claro que a crítica cai em cima, com certeza, nunca vai agradar a todos, né? Claro. Mas hoje, num horário nobre, né? Imagina um homem se beijando com outro homem. E bem o oposto, né? O machão, não, porque eu sou homem, eu sou o macho, e de repente apaixonado por... Meio estereotipada, né? Essa situação. Mas está sendo largado, né? Está sendo largado para quê? Para efeito de discussão. Não estou dizendo que sou a favor ou sou contra, mas é necessária essa discussão. A discussão tem que haver, né? A discussão em 2023. Mas o melhor que haja uma discussão na sala de aula. Na sala de aula, com certeza. Um profissional que não precisa partir, adequado. Exatamente. Do que uma coisa assim, que de repente a menina nem sabe o que é e vê dois homens se beijando. Exatamente. Daí choca mais. E que não precisa partir, né, para uma novela, para uma cena, para um escritor de novela tratar esse assunto que poderia ser tratado lá dentro do estabelecimento de ensino. De uma forma saudável. De uma forma saudável. Né? Mas até se evita porque nós podemos ser processados. Processados, exatamente. Né? Aí entra outra coisa, né? Aí eu te pergunto, então, assim, nessa carona aí, conte algo grave que aconteceu no local de trabalho ou na sala de aula. Por exemplo, você precisou lidar com drogatização? Precisei. Porque é outro tabu, né? As pessoas não querem dizer que existe o problema na escola. Seja ela pública ou privada. Exatamente. A gente sabe que em todos os espaços. Então, aconteceu numa ocasião que eu participei já de equipes diretivas, fui vice, né? Tanto no Bernardina quanto na Escola Padre Pacífico, mas em outras escolas, mas eu não vou citar a escola. Não precisa. Não precisa. E nem os nomes de pessoas. E aí aconteceu que era numa situação de educação física, e eu como vice, né? Atento a tudo, circulando por tudo. E de repente a orientadora, hoje está aposentada já, ela comentou comigo, está estranho, né, que subiu aqueles 3 alunos. E meio suspeito, vamos cuidar. E andamos para cá, andamos para lá, e chegamos numa sala, porta fechada, mas a gente via que tinha um certo cochicho ali naquela sala.
Aí abrimos de repente aquela porta e tinha esses 3 alunos que estavam cheirando. E cheirando, então, Cheirando. cocaína, que é provavelmente uma... Que é uma substância um pouquinho mais difícil de chegar, né? Um pouco mais difícil de chegar. E daí já veio imediatamente, né? O que fazer? Como fazer? Aí ficou a professora lá, eu já disse, peguei o livro, registrei, ligamos para os pais. Os pais chegaram imediatamente. Fechamos lá, ninguém mexe em nada, porque eles poderiam simplesmente tirar. E você sabe como é que fica a palavra de um A palavra é o professor que está pegando no meu pé, a professora A que está inventando, o professor B que está me perseguindo e tal. E aí foi solucionada a situação de uma melhor maneira possível. Os pais cientes, concordaram. E como é que foi a reação deles? Assim? A reação deles, a primeira coisa, mas não é, eu digo, mas não tem como negar, tá aqui, gente. Então, o que vocês é que dão a solução. Chamamos a polícia, o que a gente pode fazer? Há sempre a negação. Não, para que tudo isso? Não, se for preciso, então foi conduzida dessa forma. E eu acho que além de outras situações, que me levou a fazer um lato senso em orientação educacional. Para a gente poder entender, poder compreender e talvez trabalhar melhor essas questões. Mas nessa Chega escola... num ponto, sabe, colega, que a gente fica pensando, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou trabalhar? Qual é a melhor maneira? E se eu fizer isso? Porque eu não posso dar uma decisão, faça isso. Denuncie. Não posso. Eu tenho que detectar. É uma coisa delicada, é outro assunto delicado. Exatamente. Eu detectei o problema. E agora, como que eu vou resolver isso aqui? De que forma que eu vou conduzir isso aqui da melhor maneira possível? Sem ter que explodir, que detonar a situação. Mas sempre aí existe, vira fofoca, né? Renato, isso que eu queria deixar claro, principalmente para os pais que vão assistir isso aqui, sempre existe uma ética dentro da escola, pelo menos eu presenciei durante 22 anos, que aquelas coisas graves que acontecem, a gente não deixa circular pela escola toda. É resolvido no grupo que aconteceu, aluno, professor, pais e os orientadores, supervisão. É uma cúpula ali, não, nós vamos resolver aqui entre nós. Pelo menos eu me lembro disso. A gente não espalhava para todo mundo. Até para não expor aluno. Fofoca, exatamente. E o aluno é menor, tem toda essa então questão da legal, legislação. Né? Ética, como você falou, né? Então, eu não consigo, Renato, ver um melhor lugar para uma criança estar, um adolescente, um pré-adolescente, do que a escola. A escola. Né? Exatamente. Porque a gente age com ética, pelo menos é o que eu tenho assistido durante todos esses anos. Existe uma ética, sim. Que isso que falaram para a sociedade, que os professores são um bando de irresponsáveis, que as crianças não estão aprendendo culpa deles, que eles não fazem o que tem que fazer. Muito pelo contrário, nós vamos além do que nós temos que fazer. Exatamente. Né? Maus profissionais existem, claro, tu sabe. Tem os bons e tem os maus, como toda profissão. Existe médico ruim, existe policial ruim, existe empresário péssimo, existe um monte de coisa. Com né? certeza. Então vai ter o professor ruim também, mas vai ter os profissionais que estão ali para administrar a escola da melhor forma possível. Né? Até aproveitando, abrir um gancho, pode. Quando você falou ali da importância da escola, né? Sim. Desculpa. Que se for resolvido, se for tratado dentro da escola, é muito grande a chance de você não precisar ir fazer, entre aspas, um remendo lá no presídio. Com certeza. Porque eu até me esqueci de falar, mas ainda dá tempo, né? Lógico. Claro, pode ficar à vontade. Eu trabalho há 16 anos na educação prisional. Então eu atuo junto com os presos. Então tu conhece a realidade. A realidade. Então, quantos te dá uma dor quando você diz, eles passam pra gente a lista, né? Diz, professor, tem 2 alunos que querem vir para a aula, pode encaminhar. Então ele vai para a aula, a gente faz uma entrevista e tal, né?
E aí eles ficam assim, com aquele olhar assim. E aí, olhe pra mim, que eu gosto de olhar no olho, né? Digo, olhe pra mim. Qual é teu nome? Ah, fulano de tal, eu não me entendi. Fulano de tal, tu estudou aonde? Baraíso. Sai, o senhor me deu aula. Que dó, né? Em que ano? Ah, no 6º ano. Aonde? Lá na escola tal. Daí eu disse assim, porque tantos alunos, né, colega, que passam pela gente, a gente às vezes guarda o olhar, aquela fisionomia, mas não lembra do nome, não lembra da escola. Às vezes a Ou gente não associa a fisionomia não ao nome. associa, exatamente. Né? Mas que foi aluno, foi. E então a gente vai associando e diz, mas vim parar aqui. Eu disse, mas e você estudou até que ano? Ah, eu não fui mais. O 6º ano. Eu digo, mas quanto tempo? Então o que a gente faz ali? A gente tenta recuperar, restaurar aquilo que ficou lá atrás, um certo ponto, aquela caminhada teve um desvio, outros interesses, enfim, e nós vamos ter que fazer isso aí. E fica aquela pergunta... Então a escola dentro do presídio, a escola prisional, tu acha importante, considera muito importante, mas se puder evitar, melhor. Com certeza. Porque lá nós vamos tentar resgatar, remendar exatamente aquilo. Eu supervisionei a escola prisional lá de Novo Hamburgo, porque na segunda CRE abrange toda a região, né? Então o que a gente dizia? Que é muito importante, eles valorizam muito o professor que vai para o presídio. Exato. Que ele tem a coragem de se expor, de ir lá, de poder até ser agredido. Não tive notícia disso, graças a Deus. Parece que eles respeitam muito, né? O senhor pode dizer? Bastante, respeitam bastante, sim. E aquela coisa, né? O tete a tete. E eles se sentem valorizados. Até às vezes as pessoas, os colegas aqui de fora dizem assim, mas não tem uma grade que divide o professor do... Não. Nossa, mas não fica um guarda lá dentro? Não. Tudo por câmera, lógico, né? É próximo, qualquer situação. Tem uma forma que a gente entra em contato lá, eles já... E de preferência não vão estar armados no presídio. Não vão estar armados, mas imediatamente eles vão lá, perguntam, algum problema aí, professora? Algum problema aí, professora? Nós somos em 4 agora. E no início era só eu. Mas cada dia vai um, digamos assim, cada... eu no não caso, vão junto? Não, eu no caso vou de manhã. Tem outros professores que vão à tarde. Então a situação é tão séria que nós chegamos a uma conclusão que quase 400 privados de liberdade ainda tem um universo de pessoas que não sabem ler nem escrever. Que dó, né? Aí nós fomos junto digo, vamos atrás, né? Aí, graças a Deus... É muito importante esse trabalho que... Com certeza. Foi bom trazer isso para esse vídeo, para a gente resgatar a importância do profissional que vai ao presídio. Exato. E que, né, e que... aqui no presídio de Vacaria tem livro suficiente? Como é que é? Tem, não podemos reclamar que tem coisas assim, um acervo muito, muito bom. Até porque foi criado lá e funciona ali no nosso presídio aqui, a questão da remissão pela leitura. Ah, que legal. Então, os que vão na aula podem participar, quem não vai na aula, que é só participar da remissão pela leitura, também pode. Vão lá, escolhem um livro, você tem um mês para ler o livro, depois a gente toma o livro, toma no sentido de fazer, ele contar questionar, a história, debater, ver se ele entendeu, né? Isso, que é a interpretação de texto, exatamente, né? E a compreensão. Sim. E aí eles fazem um resumo do livro, a gente corrige a parte estética, pontuação, acentuação, a coerência das ideias, e depois eles passam a limpo num formulário próprio, que daí a gente encaminha para o juiz. Mas que legal. Então ganham até 4 dias de remissão. Mas olha que bom. Então tem mais esse instrumento. É um incentivo, né? Para a leitura. E você está socializando ele, né? Tentando ressocializar. Né? E tu comungaria com a ideia de que quanto mais investimento na educação, menos presídio seria necessário? Com certeza, eu compactuo dessa ideia. Eu também não penso. Adianta aumentar. É melhor tu investir na educação, aparelhar bem a educação, pagar bem os profissionais de educação. Células.
do que construir presídio um atrás do outro. Um atrás do outro. E a maioria que estão lá é drogas, questão de drogas. E entra drogas no presídio, com certeza eles dão um jeito, né? Eu já não... Infelizmente. Mas não vamos entrar nessa seara, né? Droga e telefone, enfim. Mas é uma luta nesse sentido. É uma luta. A drogatização é complicada. Conte um fato importante que aconteceu no âmbito familiar de algum aluno ou aluna, sem identificá-lo, que veio ao seu conhecimento, que você talvez tivesse que auxiliar. Tá, então eu tive uma aluna que o sonho dela era ser cantora. Então ela sempre dizia, até foi numa outra cidade. Daí ela sempre dizia que o sonho dela era participar lá do programa do Raul Gil. Aquele Sim. Que é mais forte a questão dos calouros, né? Até a gente brincava com ela. Não, mas você tem que ir no Faustão. É Globo, enfim, né? A gente fazia aquela brincadeira. Mas ela disse assim, mas no Raul Gil tá bom. já tá bom. Então, que bom. E ela cantava. E ela gostava muito da Vanessa Camargo. Ela sabia todas as letras. Era do 8º ano. E aí, uma ocasião, sabe que no interior, assim, tem aquelas as festas de São João, né? Aquelas domingueiras, aquelas coisas que contratavam. E aí, nessa oportunidade, a diretora chegou e falou com o pessoal da banda, que foi animar a festa de São João, para dar uma oportunidade para ela. E aí chamou, sabe? Nossa Senhora, ela foi e cantou a letra inteira. Ela só dizia assim, bota um Ré maior aqui, bota um... Ela tinha esse conhecimento. Que legal. E cantou umas 2 músicas. Bom, o pessoal aplaudiu de pé. E depois chegou num ponto que essa própria banda a convidou para ela participar Aí foram lá, mas que legal, pais, conseguiu então participar do programa. Conversaram com os pais, tudo. Inicialmente a mãe sempre acompanhava, porque tem esses bailes, e sei que hoje ela tem a banda dela. Mas que bacana isso, né? Então houve esse fato, porque daí o pai achou o fim da picada, né? Imagine, aí procurou até a escola, mas que professor é esse? Que professores são esses que ficam incentivando a nossa filha a dançar, rebolar? Eu digo, não, mas não é dança, é canto, né? Nem era dança. Isso. Então até pouco tempo que eu tive essa notícia, ela ainda está fazendo parte de uma outra banda, que é a banda dela, enfim, que ela abriu. Não me engano, ela está em Então encaminhou ela profissionalmente, né? Profissionalmente. Para uma área artística. E quase que vai para um lado assim de um equívoco, né? Realmente. E finalmente, então, qual a importância da educação como sistema na sociedade? A educação é tudo. É tudo. A educação supera limites, ela emancipa, ela liberta, eu até não tenho palavras assim para dizer, mas sei a importância que tem a educação. Não porque eu sou professor, eu cheguei a professor porque eu vi essa importância. Que bom, eu consegui ver isso aí. E veio junto com esse sentimento a possibilidade, que tu deve lembrar, que a gente sempre fazia aqueles testes, né, vocacionais, e sempre dava a profissão: magistério, letras, direito ou jornalismo. Digo, bom, direito eu não tenho aqui em Vacaria, jornalismo muito difícil, então vamos para letras. Depois, com o tempo, quem sabe eu faço direito, faço jornalismo. E não... Daí eu foquei na questão do português, das letras. O senhor se arrepende em algum momento de ter escolhido essa profissão? Nenhum momento. Tivesse que passar por tudo de novo, eu passaria. Eu acho que professor que gosta realmente, que gosta, né? E esses que estão tanto tempo aí quase se aposentando, outros que já se aposentaram, não tem esse arrependimento, e se precisasse voltava de novo. Eu olho para trás assim, eu vejo assim como foi difícil, mas como foi importante e interessante. Né? Porque a gente aprende, a gente interage com a cultura, com as pessoas, conhece diferentes idades,
diferentes tipos de pessoas, Exatamente. né, com diferentes culturas. Cultura. Uma É vida um muito aprendizado, rica, né? é uma troca. Renato? É uma Não troca. é rica em dinheiro, Isso, não se mas pode é pensar nisso. muito rica a nossa... Com certeza. a nossa Não se vida, pode né? pensar, né, colega, em dinheiro. Ah, mas tu sabe quanto que ganha um professor? Eu trabalho 60 horas. Ah, então tá rico. Será? Rico de cultura, De cultura, de conhecimento. sim. É. E o meu A gente orgulho... passa dificuldades, Com mesmo certeza, com 60 com horas. certeza não é também. fácil, não é fácil. Às bem vezes difícil. procuram a gente e dizem, o senhor não tem uma horinha para me dar umas explicação de português, que eu vou fazer um concurso de hora, infelizmente, mas daí eu indico as colegas, entende? Claro. Eu vou, Imagina, quando, 60 horas tu não tem madrugada, tempo pra no nada. domingo, não tem... Quantos alunos tu teria agora se tu tivesse 60 alunos? Porque agora tem mais, né? Tem mais. Antigamente 20, Era. 30 alunos por Isso, turma. é. E agora talvez pela pandemia tenha mudado, mas até pouco tempo Sim. a gente tinha em torno de 44 alunos por 44 turma. alunos, né? Então 60 horas eu tinha 500 alunos. Então, Não sei agora. Agora talvez mais, né? E várias, né? É. A questão de várias, vamos dizer assim, classes sociais. Várias. Tu tem que lidar com tudo isso. Com toda essa diversidade, Exatamente. né, Renato? Então, aluno lá da escola lá, do bairro distante, vamos usar assim, aluno do prisional, jovens, que a gente tem aquela ideia. Alguns drogatizados. Ah, com certeza, que foram vem. alunos, mas eu dei aula para esse aqui. Ou algum traficante infiltrado, Infiltrado, né? Pode acontecer tem isso, também. como tem nas... E tu tem que ir na surfando, como eu regular, digo, né? exatamente. Surfando porque você não pode pôr em risco a sua vida Ah, também, de né? jeito nenhum. Dos seus E familiares. a qualquer momento, né? Tu pode entrar nos... Agora tá na moda as facções, né? Então, é da qual facção? Eu digo, mas eu nem quero saber de facção, eu quero saber se que eles saem daqui falando bem, falando corretamente, sabendo colocar no papel, sabendo fazer um requerimento, um pedido lá para a juíza, seja no caso do prisional, uma carta de emprego. Para mim, tá de Porque bom ele tamanho. precisa se comunicar não só para o vestibular, mas em tudo na Com vida. certeza, Né? sabendo fazer uma ata. Tem gente que diz assim, Maioria não sabe. Você vai fazer a ata e disfarça, mas como é que... Ata, gente, uma ata. Hastear a bandeira, rear a bandeira. O que é isso? Como é que eu faço? E a bandeira, como é que eu faço lá para pôr? Então eu levo os alunos ali, aproveito o pretexto, né? Claro. No 20 de setembro. Já vai 7 de aprendendo setembro. desde então pequeno, você pega a bandeira aqui do Brasil, tá? A posição da bandeira. Mas para que lado fica do Rio Grande? Ah, eu achei que era para qualquer lado. Não, mas não é assim. Tem um protocolo. Né? Então essas, eu acho importante isso aí. Que eles falam muito da moral cívica, mas a moral cívica ela ficou dentro, né? Dentro, embutido. De história, de geografia, sociologia, de português, de tudo. Com certeza. Cada professor vai ensinar alguma coisa. Né? Outro dia falamos lá numa sala de aula aqui no 7º ano que eu tenho, né? A Elza Soares. Quem é essa? Eu digo, mas... Nossa, tão famosa, né? Maravilhosa. Mas não é do meu tempo. Mas não é questão do tempo. Aí é a cultura. Vão pesquisar. O rock é velho, né? Vão pesquisar. O rock and roll, né? Exatamente. É só funk, é só... Eles têm... Se estivessem vivos, teriam mais de 80 anos. Mas né? com certeza. Eu vejo assim, meu pai tem 89 anos, né? Ele não gostava de rock and roll, ele é do tradicionalismo, né? Mas os roqueiros teriam a idade dele. É da mesma época. Sim, exatamente. Então quer dizer que não quer dizer o estilo musical. Exatamente. Envelhecemos, mas é importante conhecer, né? É importante. Para eu poder chegar e dizer, ó, não gosto. Claro. Não quero nem saber de funk. Mas daí vai escolher o teu gosto, cada um tem um gosto, exatamente. né? Cada um tem um gosto. Exatamente. Isso é Como cultura. pode adorar também, né? Isso é cultura. Né? E o que engrandece a gente são esses resultados. Agora, só para ilustrar aqui, imagine se você não vai ficar contente de saber que a prefeita de Bom Jesus foi minha aluna. Nossa, muito. Muito, né? Claro. Mas esse nome não é estranho. Vários alunos nossos, né, estão em várias posições, em Lucila várias posições. Maggi, orgulho, eu me emocionei. Eu disse, mas foi minha aluna.
e gostava de escrever e fazer redação. É um baita orgulho, né? Exatamente. Então são essas coisas que gratificam a gente. Claro, esse foi um caso só, claro. Não significa que... Não, mas tem mas várias quantos passaram pelas mãos da gente, né? Com muitos. Quantas pessoas? E o que a gente fica triste é quando ele não consegue, quando tu vai encontrar lá no presídio, aí fica triste. Exatamente. Né? O que tu gostaria de dizer para finalizar, se uma mensagem para deixar? Força, coragem, façam aquilo que vocês querem, não pensem tanto na questão do financeiro, do dinheiro, aquilo que vocês gostariam, aquilo que dizem, o meu sonho era ser, no caso uma menina, por exemplo, o meu sonho é ser uma bailarina. Corra, vá atrás que tu consegue. O meu sonho é ser um caixa de banco, eu sempre sonhei trabalhar com número em banco. Corra, se prepare, porque não vem nada de graça. Se dedique à aula em matemática? Então, matemática, foco em matemática. O caso da matemática já não era muito da matemática, mas eu precisava, aquele ensino médio, eu tinha que saber matemática, física. Até passar para o vestibular para fazer letras. Para poder fazer letras, exatamente. Né? E para administrar a nossa vida, né? A gente tem que saber. Inclusive, no meu ensino médio, eu levei um baile na matemática e química. Eu digo, não é possível que eu vou repetir de ano. Aí eu vou te contar um fato interessante. Pode contar, terminando aqui. Aí eu passei para a noite, lá no José Fernandes de Oliveira. Eu acho que a turma tinha 43 alunos. Eu fui o 44º. Por acaso, tu não foi aluno do professor Evaldo, o que era padre? É padre? Não. Está com 93 anos, ele foi professor de matemática. Aí, na época, quem estava era o professor, eu acho que era o Evaldo. Evaldo João Petri. Exatamente, à noite. Eu sei que ele trabalhou no José Fernandes. Isso, e eu estava levando um baile em química. Aí, à noite, era o professor Monteiro. E estava mais atrasada um pouco a matéria. Eu digo, bom, então dá bem tempo, né? Eu entro em agosto, setembro. Aí essa parte eu sei, a química orgânica. Aí eu fui conseguir terminar, fiz o vestibular e entrei em letras. Que se eu tivesse... Foi uma estratégia que eu arrumei e deu certo. Mas, então, é essa questão. Foque. O meu foco não era o inglês. Claro que eu tenho aquele inglês mais instrumental, eu até consigo me virar. Sim. Mas o meu foco era o português. A leitura, a escrita, a produção textual, que nem eu brincava contigo quando você me convidou aqui. Digo, eu não sou muito dos vídeos. Se fosse fazer um texto, alguma coisa com um jornal, faço em questão de minutos. Mas ficou muito rica a entrevista. A gente falou várias coisas, né? Importantes, né? Muito bom. E para mim foi mais um desafio. Foi muito rica a entrevista. O frente a frente, as câmeras. Então tá, eu vou te agradecer aqui. Eu que agradeço. Então nós queremos agradecer ao professor Renato por essa entrevista riquíssima que ninguém vai poder perder, né? Está imperdível. Do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Fale de sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Um abraço a todos vocês. Bibliografia: Barbosa, Fidelis Dalcin. Vacaria dos Pinhais, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em 1978, página 95 a 97, sétimo encontro dos municípios originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da Escola Histórico da Escola Estadual de Primeiro Grau Padre Efrem Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1996, página 425 a 427. Costa, Renato Rufino da. Entrevistado, professor da Escola Padre Efrem, língua portuguesa e inglesa e suas respectivas literaturas. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023.
muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram historialegal2022. Não esqueçam também de seguir a nossa página no Instagram. É uma página contendo todas as capas de todos os vídeos, os mais de 70 vídeos que temos atualmente no canal História Legal. Fiquem com mais esse vídeo da websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Um grande abraço a todos vocês. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, filmagem, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51 996 89 90 85 para aquisição do PDF do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra. O livro físico está a R$ 50 e será liquidado nos próximos dias, né? Faremos um evento que será divulgado com o Café com Letras, né? O sebo de livros. Faremos um evento de liquidação onde daremos 40% de desconto no livro físico para quem quiser adquirir. O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, em 1964-1985. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, em 1831-2023.